Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de janeiro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Antes de faltar em 8/1 ao ato pela democracia no Congresso Nacional, o presidente de uma das casas que foram invadidas pelos golpistas bolsonaristas foi tomar café com Bolsonaro em Alagoas. Ou seja, ele foi prestigiar o responsável maior por tudo aquilo que aconteceu naquele período tão triste da nossa história, mas que não pode ser esquecido. E agora, o presidente Lula não está nada satisfeito com essa situação e começa a sentir algo muito importante aí em relação a Arthur Lira. O que é que Lula começa a sentir? Desconfiança. O encontro de Lira com Bolsonaro tensiona a relação entre o governo federal e o presidente da Câmara. O Lula não gostou dos gestos do presidente da Câmara na última semana. E, na verdade, a relação entre Lira e Lula voltou a ficar difícil. O Lula não gostou de dois gestos dele. Um foi ter recebido Bolsonaro em casa na semana passada. O ex-presidente passava férias em Alagoas e aproveitou para visitar o presidente da Câmara. A assessoria de Lira confirma que o encontro ocorreu e que durou menos de 1 hora, etc. Outro motivo de estresse na relação foi a ausência do presidente da Câmara no ato pela democracia. Lira estava confirmado e deixou de ir na última hora. Bom, o que acontece é o seguinte: eu publiquei nesta semana um artigo no portal Brasil 247, no qual eu falo sobre o risco que representa ter acontecido isso que você acaba de ver. Uma crise institucional enrustida é o título do meu artigo. E nele eu digo o seguinte: o ato de 8/1 em comemoração a uma democracia dita inabalada não poderia ter outro tom. Ou queriam que os poderes confessassem que esse país está mergulhado em uma inquietante crise institucional? Há um par de semanas, Judiciário e Legislativo só não saíram no tapa porque não tem corpo físico, mas não convidem certos parlamentares para a mesma festa que certos ministros do Supremo. Enquanto isso, o mesmo Legislativo chantageia o governo Lula e usa as comissões do Congresso para fazer bullying com seus ministros, como fizeram com o Flávio Dino, com a ministra da Saúde. Mas a gota d'água foi Arthur Lira mandar o recado assustador de suas relações perigosas com extremistas de direita envolvidos até o pescoço na intentona golpista do penúltimo 8/1, o de 2023. Sentado em cima de um monturo de pedidos de impeachment de Lula, Lira dá escapadas para encontros furtivos com aquele projeto menos democrático de Hitler, que nos desgovernou até o talo por quase 1.500 dias. Que a popularidade do presidente se mantenha firme e forte, meus deuses, disse eu nesse artigo. E, na verdade, amiga, meu amigo, apesar de o ato pela democracia que você vê na tela ter ocorrido no Congresso Nacional, presidido pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, quem analisa pedidos de impeachment é a Câmara dos Deputados. E se a Câmara aprovar, esse pedido segue para o Senado votar se o presidente sofre ou não impeachment, como aconteceu com Dilma Rousseff. Bom, o fato é que Lira, a gente se pergunta, e se ele sofrer uma investigação como Eduardo Cunha sofreu? Não é? Porque o Eduardo Cunha tinha um monte de provas contra ele e ele queria que a Dilma Rousseff
proibisse a Lava Jato de prendê-lo. A Dilma não tinha como fazer isso nem se quisesse, e ela não queria. Se o PT não tivesse votado pela investigação do Cunha, a Dilma não teria sido derrubada. Seja como for, o Lira está na mesma situação. Ele tem, por exemplo, lá em Alagoas, um escândalo em que está envolvido na compra de kits de robótica para escolas que nem sequer têm computador, não tem nem merenda, não tem nem professor, não tem nem teto. E ele comprou uma fortuna em kits de robótica para essas escolas lá da paupérrima Alagoas. Então, minha amiga, meu amigo, que é preciso pensar é no risco que há de uma crise institucional no país. Claro que hoje, se o Congresso tentasse essa gracinha, o STF ia declarar inválida a votação que autorizasse na Câmara o pedido de impeachment, a menos que tivesse motivo. Sem motivo, como foi contra Dilma, o STF não permitiria. Porém, se isso acontecer, estabelece-se uma crise institucional entre os poderes que vai afetar muito a nossa vida. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.